Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouco sobre a crise de 1929 e a Grande Depressão, que se seguiu a essa mesma crise. Bom, até hoje, pessoal, fala-se da crise de 1929 como uma das piores crises do período capitalista, né, da economia. Há quem aponte também como a crise de 2008, né, como uma das piores, ou como pior, enfim. Mas é importante que a gente veja a crise de 1929 para a gente ter algumas pistas também para poder entender a crise de 2008, tá bom? Primeiro, como é que está a economia mundial após a Primeira Guerra Mundial? Tá? A Europa está em frangalhos. Vencidos e vencedores estão em crise. Tá? Uns mais, outros menos. A gente já viu no vídeo sobre nazismo que a Alemanha está arrasada. A Itália está muito mal também, mesmo tendo saído do lado dos vencedores. A Inglaterra também está mal, França. Ou seja, a Europa vai depender muito dos investimentos dos Estados Unidos para poder se reconstruir. Então, literalmente, os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a Europa se reconstruir. Tá? Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos se torne uma grande potência credora. Tá? Antes da Primeira Guerra, a maior potência mundial era a Inglaterra, seguida da Alemanha, terceiro lugar os Estados Unidos. Tá? A Alemanha e a Inglaterra, né, estiveram lado opostos da guerra, saíram igualmente arrasadas, tá bom? A Alemanha, claro, muito mais, tá bom? Com isso, os Estados Unidos assume o posto de principal potência mundial, tá? E os Estados Unidos tinham uma vantagem. A guerra não foi no território deles, então eles não tiveram que reconstruir um só tijolo. Então, isso quer dizer que os Estados Unidos pula para o posto de maior potência do mundo sem nenhum concorrente, praticamente. Né? Os principais concorrentes estavam todos eles arrasados. Então, os Estados Unidos vai ser a principal potência mundial nesse momento, né? O principal pilar do capitalismo, porque aí os Estados Unidos vai ser uma potência importadora, tá? De produtos básicos, né? De matéria-prima, e exportadora de produtos industrializados. Então, isso faz com que os Estados Unidos passem por uma fase muito boa. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Se uma indústria de sapatos, né, produzia 100 pares de sapatos antes da guerra, depois da guerra ela está produzindo 300, 400. Então, a produção assim disparou. Então, isso é um período que acaba sendo conhecido com uma certa euforia, porque os Estados Unidos realmente estava nadando de braçada e estava nadando sozinho. Tá? Então, não tinha quem concorresse com ele. Tá? Exemplo, os Estados Unidos assumiu o posto de maior parceiro econômico do Brasil. Antes era a Inglaterra. E com outros países do mundo foi basicamente a mesma coisa. Né? Então, isso faz com que os Estados Unidos tenham uma importância central na economia mundial. Tá? Adota-se, então, por parte do americano chamado American Way of Life, né? Que o estilo de vida americano baseado no consumo, né? O consumo enquanto padrão de felicidade, né? O que a gente vai hoje chamar de consumismo. Tá? Eu gosto dessa foto porque essa foto ela resume bem, né, o contraste que foi a crise de 1929. Então, atrás, né, está escrito o maior padrão de vida, né, o jeito americano de se viver. Tá? Uma família feliz, tudo mais, uma família branca, né? E na frente aqui o pessoal por uma fila, né, da alimentação, ou seja, pessoas que ficaram desempregadas e não tinham o que comer, né? Reparem que todas elas são negras. Então, isso é uma foto bastante contundente, né, que mostra, né, como esse padrão de vida desenfreado acabou se transformando numa grande crise, tá? Aqui a gente vê muito da propaganda da época, né? Então, um sujeito, né, um pai de uma família com 4 crianças, né, conseguia sustentar uma família com o seu salário, né? Esse era um padrão de vida, principalmente da classe média branca dos Estados Unidos. Era um padrão de vida muito bom, né? Naquela época, se comparado com hoje, então era extraordinário. Então, isso fez com que os americanos tivessem otimismo, né? Foi uma época muito eufórica e otimista para os Estados Unidos, tá? Então, a própria população achou, né, que essa fase não teria fim, né? Os empresários, enfim, a classe média, esses sujeitos estão naquele eterno otimismo. Porém,
Já na década de 1920, começam os primeiros sinais, né, de que algo não vai tão bem assim. Mais ou menos ali por 24, 25. Por quê? A partir da década de 1920, tá, ali para 24, 25, a Europa já está mais ou menos reconstruída. Tá? Falta um tanto ainda, mas a Europa começa a se recuperar. Então, isso quer dizer que o parque industrial europeu também começa a se recuperar. Isso faz com que os Estados Unidos vendam menos para a Europa, tá bom? A gente vai ver que isso faz com que, de um lado, os Estados Unidos, né, como a gente viu, cresça, enriqueça, né? As grandes fortunas foram feitas nesse momento, porém, ainda não há uma percepção muito clara, né? Esse otimismo meio que cega esses sujeitos. Vou dar outro exemplo muito simples. Então, se aquela nossa empresa que antes da guerra vendia 100 pares de sapato, agora está vendendo 400, com o passar do tempo ela vai vendendo menos. 390, 385, 380, tá? Não há essa percepção de desaceleração das compras, tá? E até aí, a gente está falando de um modelo fordista, ou seja, você produz e deixa lá estocado, e vende quando tiver que vender. Tá? E, além disso, né, o comércio tem dessas. Tem mês que você vende mais, tem mês que você vende menos. Ok. Só que a gente vai ver que isso persiste ao longo de alguns anos. Tá? E ainda assim não há percepção por parte deles. Tá? O que há com esse otimismo é o início de uma especulação financeira. Então, o que é isso? Basicamente, né, posto de forma muito simples, né, uma regra simplificada para você abrir uma empresa, né, um capital na bolsa, né, você fala uma avaliação, quanto vale a minha empresa? R$ 100. Você vai lá, você vende R$ 100 em ação. Tá? Preferencialmente, o que acontece? Esses R$ 100 que você capta, você investe para a expansão da sua empresa. Então, é uma forma de captação de recursos, tá? Ok, beleza. Então, muitos indivíduos, né, com dinheiro sobrando, começam a comprar ações na Bolsa de Valores, né? Inclusive daquela empresa que a gente falou, que a gente vendia 100, agora está vendendo 400, porém está diminuindo. Tá? A gente vai ver que, enquanto a ação daquela empresa está crescendo, o poder dessa empresa está diminuindo. Tá? Então, não há essa percepção naquele momento. Não há também uma regulação do mercado financeiro, então as transações não são muitas vezes transparentes, o sujeito comum não sabe muito bem como é que é feito o cálculo, né? Então era muito comum que esses grandes especuladores, né, passassem a perna nos menos avisados, tá bom? E chega um determinado momento em que, já em 1929, a produção despenca, tá? Começam as crises, começa a falência. Por quê? Aquela empresa que vendia 100 sapatos, depois da guerra vendia 400, ela vai diminuindo. 390, 80, 70, 300, 250. Tá? Então, para produzir 400, o sujeito tinha empregado mais gente, né? Tinha contratado mais 10 funcionários, hipoteticamente. Agora ele manda os 10 embora. Continua vendendo pouco, né? Muita gente desempregada, tem muita gente consumindo menos. Então, o próprio sapato que esse sujeito produz, tanto para dentro quanto para fora dos Estados Unidos, não está sendo comprado na mesma quantidade. Tá? Então, ele vai demitindo cada vez mais pessoas. Até que chega um determinado momento, a empresa dele quebra. Quebrou a empresa dele, acabou. Não tem mais para onde correr. O que acontece com as ações daquela empresa? Desaparecem, elas não valem mais nada. Então, quando boa parte dos especuladores, né, das pessoas que compravam ações na Bolsa de Valores, percebem esse movimento, esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo só, mas isso ocorreu aos milhares nos Estados Unidos. Né? Então, as pessoas muito eufóricas, né, desesperadas, fazem o quê? Correm para a Bolsa de Valores, vão tentar vender o que tem na mão. Tá? O problema é que o preço das ações simplesmente despencam. Então, o sujeito assim, né, da classe média que tinha investido na época, que era uma fortuna, né, $1.000, ele perde aquele dinheiro, que o dinheiro acabou. Tá? E muitas vezes ele também perde o emprego dele.
Tá? E aquele dinheiro que poderia servir de uma reserva, ele não tem. Então, a gente vai ver que a quebra da Bolsa de Valores, né, ela se espalha pelos Estados Unidos como uma bomba, porque centenas, milhares de pequenos negócios vão à falência. A correspondência é que milhões de indivíduos vão ficar desempregados. Tá? Aqui a gente vê a notícia, né, da quebra da Bolsa de Valores. Né? Todo o mundo capitalista sentiu esse baque. Tá? Uns países mais, outros países menos. Exemplo, o Brasil sofreu baque com força, porque o Brasil exportava café para os Estados Unidos. Porém, o café é um produto supérfluo, né, em um momento de crise. Nossa vizinha Argentina sofreu, mas sofreu um pouco menos. Por quê? Porque a Argentina exportava carne. Né? Carne é um item mais importante na mesa do que o café. Tá? Então, o mundo perde o principal comprador, né? Os Estados Unidos vai comprar bem menos. O dinheiro que os Estados Unidos tinham investido na Europa, ele pega de volta, né? Nem todo mundo tem para dar naquele momento, então gera uma quebradeira na Europa também. Tá? O único país que não foi afetado foi a União Soviética, né? Porque está em plena revolução socialista, então não tem comunicação econômica com outros países do mundo, não. Tá? Aqui a gente vê, nesse gráfico, né, o desemprego foi o principal efeito. Né? Então, se a gente vê aquela família da propaganda, um indivíduo perde o emprego, uma família com 4 ou 5 pessoas vai junto. É uma renda para 5 pessoas de uma família, mais ou menos. Né? Só para a gente fazer um cálculo aí básico. Tá? Aqui a gente vê, ó, que esse é o gráfico de empregos. Tá? Aqui em 29, tá mais ou menos aqui, vamos colocar 31 milhões de pessoas. Olha, em 32, ele baixa para 23. Né? Então, a gente está falando aí, né, de 33 para 23, mais ou menos 10 milhões de indivíduos que perdem o emprego. Né? Soma-se a esses 10 milhões as suas famílias. Tá? Então, a gente vai ver que há uma... a crise ela se espalha muito e ela afeta muito a classe trabalhadora, né? Que a gente vê aí à direita protestando. Tá? A questão é, até então, a gente vai ver que não se conseguia fazer muita coisa. O governo dos Estados Unidos até então não sabia muito bem o que fazer. Tá? Pega o dinheiro que está emprestado, já falei que pega. Não empresto mais para outros países? Não, porque eu não tenho para emprestar. Tá? Ou seja, o mundo vai entrar em crise. O Brasil tem a crise dos cafeicultores em 29, né? À toa que o Vargas toma o poder em 30. Tá? A Europa vê a ascensão dos regimes totalitários, nazifascismo, da qual a gente já falou. Tá bom? Porém, a partir de 1932, o presidente Franklin Delano Roosevelt ele é eleito, né? Na verdade, ele é eleito sucessivas vezes. Tá? Ele é eleito em 32, ele só sai do poder em 45, né? Porque ele morre. Tá bom? Mas esse sujeito vai conseguir, com a sua política econômica, colocar os Estados Unidos no eixo. Por quê? Até então, a política econômica liberal previa a não intervenção do Estado na economia. Tá? Imbuído das moedas do John Maynard, das ideias do John Maynard Keynes, né, esse presidente ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o Estado americano se torne o principal empregador. Como? Fazendo obras de infraestrutura. Tá? Entre outras. Por quê? Quando a gente faz, por exemplo, uma ponte, não é só o pedreiro que está lá subindo o negócio, ou o engenheiro, é o pessoal que vende cimento, quem vende areia, né, quem vende ferro, o pessoal que transporta, gente que põe gasolina para transportar. Enfim, a construção de uma ponte, ela cria empregos diretos e indiretos numa proporção muito grande. Agora, pense assim num país inteiro. Né? Então, ele injetou trilhões de dólares, trilhões não, mas enfim, alguns milhões de dólares naquele momento. Né? É o que o presidente Joe Biden quer fazer agora. Né? Por isso que muitos estão chamando esse do novo New Deal, né? Do novo acordo, justamente porque é uma tentativa de você induzir o aquecimento econômico, tá? Solicitando obras, enfim, melhorando a infraestrutura. Tá? Então, algumas questões que a gente vê aqui. Tá? Essas são questões mais técnicas, nesse exato momento não precisa a gente ver. Tá?
Mas olha só aqui algumas. Ó, subsídios aos agricultores. Então, o agricultor vai ganhar para produzir menos e assim não ter, assim regular o preço. Tá? Com conquistas trabalhistas também, fim do trabalho infantil, redução do horário, enfim, organização do mundo do trabalho. Então, olha como é que funciona esse círculo virtuoso. Eu crio empregos, eu aumento renda familiar, eu, por consequência, aumento o consumo, compro pão, compro tênis, compro camisa, pago aluguel e etc. O dinheiro circula, tá? Se tem aumento do consumo, tem aumento da produção, tá? Tem aumento também da produção agrícola, beleza? Com isso, eu vou reanimando o comércio, tá? Se eu reanimo o comércio, eu automaticamente crio mais empregos, e aí volta aqui para o círculo, tá bom? Eu reanimando o comércio, eu pago imposto. Eu reanimando a indústria, eu também pago imposto. O imposto faz o quê? Vai para a criação de novos empregos. Então, pessoal, isso aqui vira um círculo virtuoso, tá? É claro que os Estados Unidos não sai da depressão da noite para o dia, tá? Mas a gente vai ver que ao longo da década de 30, os Estados Unidos ele vai saindo, né, do buraco. Só para a gente ver aqui um pouquinho, ó, olha aqui, ó, o New Deal começa em 32. Aqui a partir de 34, olha como é que acontece. Tá? Então, em um espaço aí, vamos colocar de 3 anos, né, vamos colocar de 4 anos, 10 milhões de empregos foram retomados. Né? Então, uma caidinha e depois aumenta por conta da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, com isso, a gente vê que esse plano econômico, o New Deal, ele, portanto, vai ser responsável pela reconstrução econômica dos Estados Unidos pós-crise de 1929. Tá bom? Com isso, terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.